Olá, meu nome é Maria Cecília e junto com o Guilherme, que é minha dupla, nós vamos apresentar algumas características da linguagem de C#, abordando os principais conceitos de programação orientada a objetos, exemplos práticos e algumas diferenças em relação a outras linguagens. Então, iniciando, contextualizando o que é essa linguagem. Então, ela foi criada pela Microsoft no início dos anos 2000 e faz parte da plataforma .NET. Ela é considerada uma linguagem moderna, fortemente tipada e orientada a objetos, sendo amplamente utilizada no desenvolvimento de aplicações desktop, aplicações web, APIs e também no desenvolvimento de jogos por meio do engine Unity. Uma das principais características do C# é facilitar o desenvolvimento de software por meio de recursos que aumentam a produtividade do programador, como o gerenciamento automático, de memória, no caso, uma sintaxe relativamente simples e organizada. Bom, então falando sobre os 6 principais conceitos da programação orientada a objetos na linguagem de C#, o primeiro seria a classe, que é um modelo ou uma estrutura que define propriedades ou atributos e comportamentos, que seriam métodos, de um objeto. Já o objeto é considerado uma instância de uma classe, ou seja, é um elemento criado a partir de um modelo definido pela classe. A abstração consiste em representar apenas as características essenciais de um objeto, ignorando detalhes desnecessários. No encapsulamento, ele é o controle de acesso de dados de uma classe, protegendo atributos internos e permitindo acesso por outros métodos ou propriedades. Já a herança permite que uma classe herde características e comportamentos de outra, facilitando a reutilização do código. E o polimorfismo vai permitir que os métodos com o mesmo nome tenham comportamentos diferentes, dependendo da classe e do contexto que eles são utilizados. Agora eu vou apresentar então alguns exemplos práticos em C#, demonstrando como esses conceitos de programação orientada a objetos podem ser aplicados no código. Explicação do código. No exemplo que estamos apresentando, a gente tem uma classe chamada animal, que representa uma estrutura para a base de diferentes tipos de animais. Dentro dessa classe, existe um atributo chamado nome, que foi definido como private. Isso demonstra o conceito de encapsulamento, pois o atributo não pode ser acessado diretamente fora da classe. Para permitir o acesso a esse valor, utilizamos um método chamado getNome, que retorna o nome do animal. Herança. Outro conceito importante presente nesse exemplo é a herança. A classe cachorro herda da classe animal, o que significa que ela pode reutilizar características e comportamentos definidos na classe base. Isso evita a repetição de código e facilita a organização do programa. Polimorfismo. Também podemos observar o conceito de polimorfismo. Na classe animal, existe um método chamado emitir som. Já na classe cachorro, esse método é subscrito utilizando a palavra-chave override, permitindo a cada tipo de animal um comportamento diferente ao executar esse método. Diferenças entre C#, C, C++ e Java. Em relação a outras linguagens de programação, o C# apresenta algumas diferenças importantes. Comparando ao C, o C# possui suporte completo à programação orientada a objetos e trabalha em um nível de abstração mais alto, enquanto o C é uma linguagem procedural mais próxima do hardware. Em relação ao C++, o C# é considerado mais simples e seguro, pois possui gerenciamento automático de memória por um meio chamado Garbage Collector, enquanto o C++, o programador precisa controlar manualmente a memória. Já em comparação com o Java, as duas linguagens possuem muitas semelhanças na sintaxe e nos conceitos de orientação a objetos. No entanto, o C# se destaca pela forte integração com a plataforma .NET, sendo muito utilizado no desenvolvimento de aplicações corporativas, serviços web e jogos com a Engine Utility. Por fim, podemos concluir que o C# é uma linguagem moderna, versátil e amplamente utilizada no desenvolvimento de diferentes tipos de aplicações, principalmente dentro do ecossistema da plataforma .NET. Aqui a gente tem algumas referências que foram utilizadas como base para o trabalho. Muito obrigado.